Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse episódio do Pod Cíntia. Eu sou Cíntia Soares, mentora de negócios e metodologia em educação, mestre em educação, musicista, fonoaudióloga, e eu trabalho e ajudo donos de escola de música a estruturarem os seus negócios baseados nas suas próprias verdades e metodologias. Sou sócia do IBProf, Instituto Brasileiro de Professores, onde atualmente temos curso de extensão universitária e cursos de pós-graduação, todos reconhecidos e validados pelo MEC. E esse aqui é o meu podcast, onde eu trago convidados para a gente falar sobre educação musical e sobre negócios e metodologia nesse assunto. E hoje, quem eu trouxe aqui é a musicista, professora de piano, Marina Valadares. Marina, seja muito bem-vinda. Obrigada, Cíntia, estou muito feliz de estar aqui. Eu também, estou muito feliz de te ver de novo, que a gente vai poder conversar, falar sobre a metodologia, sobre a sua atuação profissional, mas primeiro eu quero saber mais da Marina. Quem é a Marina? De onde ela vem? De onde surgiu a música na sua vida? Conta mais um pouquinho disso para nós. Eu sou da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. E a música surgiu na minha vida desde muito criança, porque eu estudei numa escola que era voltada também para as artes. Então, que tinha um trabalho muito sério de educação musical, de artes no geral. Então, desde muito nova, eu tive inserida nesse ambiente musical. Isso fez toda a diferença na minha vida. Eu já me conectei aí, porque eu também estudei num colégio de freiras que tinha música ali como disciplina e tinha um conservatório ali dentro. Então também tinha essa seriedade com a educação musical e com o que a gente aprendia e tinha um foco na educação musical por meio da religião. Então eu já me identifiquei com isso aí, com você. E tinham músicos na sua família? Não tinham? Não, na minha família não tinham músicos, na minha só também que não. a minha mãe é professora e o meu pai é psicólogo. Sim. E nessa escola que eu estudei, a partir dos 6 anos eu já podia entrar no coral. Então, com 6 anos eu já entrei no coral infantil. Depois eu fui crescendo, passei para o coral juvenil, coral do Centro Educacional de Niterói, que era um coral muito premiado, que durou durante 60 anos. E se tornou um dos coros mais premiados do Brasil. Então, eu tive o privilégio de fazer parte disso. Então, bom. desde muito nova, eu estive com o coro dividido a 4 vozes, com uma metodologia incrível. Nas salas de aula também, a educação musical era levada muito a sério. Eu fui musicalizada com o método Gazi de Sá, que é de um paraibano brasileiro. E, enfim, eu tive a sorte de estar lá. Realmente. Você estava no lugar certo, na hora certa, Exato. né? Má, e como que o piano surgiu? Como foi a escolha pelo piano? Como que você decidiu? Era só o piano? Tinham outras possibilidades para você escolher de instrumento? Como foi isso? Eu tinha uma melhor amiga que começou a tocar piano. E ela começou a aprender e um dia eu fui na casa dela. E hoje ela é musicista? Não. Não? Fiquei super curiosa. E um dia eu fui na casa dela e ela tocou o prelúdio número 1 de Bach. E eu achei aquilo lindo, maravilhoso. E falei, não, tem que aprender também. E aí eu insisti, mãe, por favor, me coloca na aula de piano. Eu fiquei a semana inteira enchendo o saco da minha mãe pra me botar na aula de piano. E ela me colocou no conservatório de música. E por lá eu fiquei durante 7 anos até eu ingressar na escola de música da UFRJ, que é onde eu fiz a licenciatura em música. Legal, legal. E qual é a sua formação acadêmica, então, já que você falou, você fez conservatório, depois fez graduação, fez pós-graduação, qual é hoje a sua formação acadêmica? Bom, eu sou formada em licenciatura em música na UFRJ, eu tenho pós-graduação em ensino do piano, então a minha área principal hoje é a pedagogia do piano. É onde eu invisto tempo, é onde eu invisto a minha cabeça, é onde está a minha paixão. É o ensino do piano, é a pedagogia do piano. E na faculdade de música, depois que eu saí, eu me dei conta de que faltava no mercado alguém, pelo menos no meu ciclo e na minha cidade, que se dedicasse à pedagogia do piano, propriamente. Porque o professor de piano, ele é diferente do concertista. Sim. Então, eu resolvi me dedicar à pedagogia do piano. Como que eu faço? Quais são as estratégias, os métodos existentes, o que a gente pode melhorar? Como que tudo isso foi evoluindo ao longo do tempo para que eu possa
proporcionar para o aluno o melhor ensino possível. Que aquilo não seja algo extra que eu faço, mas onde eu coloco o foco da minha carreira e da minha paixão, a pedagogia do piano. Que legal. E que momento que você chegou e falou assim, eu vou realmente ser docente, eu vou realmente ser professora de piano. Que momento da sua vida, você lembra de algum episódio? Ou foi natural, foi meio intuitivo? Como que você chegou a essa conclusão? Bom, estou estudando, já estou tocando, vou ser professora de piano. Como começou isso? Eu acho que tudo aconteceu de forma muito natural, porque desde muito nova eu tive professores que me acolheram muito bem. E que me ensinaram coisas que foram para além da música, porque a música tem esse poder de ensinar você a ser melhor mesmo como ser humano, porque quando você toca piano, quando você faz música, seja num coro ou em qualquer instrumento musical, você passa a ouvir melhor e a desenvolver essa sensibilidade que é essencial para tudo na sua vida. Então, quando você está tocando piano, você é obrigado a ouvir se o som que você está fazendo é bonito e deixar tudo para fora. Naquele momento só importa aquilo. Então isso desenvolve na gente uma sensibilidade que vai para além da aula, que vai para além da música. Você passa a ver o mundo de uma outra forma. Conseguir apreciar um teatro de forma melhor, um concerto de forma melhor. Então o meu clique para eu ser professora foi quando eu me formei na faculdade, na licenciatura, e comecei a trabalhar com criança. E eu fui vendo como que a criança, ela aprende de forma muito natural. E eu fui pensando e fui trabalhando. E por que não fazer isso com adultos também? Adultos também podem ser musicalizados. Sim, adorei isso, porque a gente ia entrar nesse assunto. Sim. E você falando em dar aula para criança, a faixa etária que eu sempre mais gostei. Eu sempre trabalhei a maior parte do tempo com crianças, dei aula para todas as faixas etárias e, modéstia à parte, dava bem conta do recado. Mas a minha preferência, minha paixão eram as crianças. Tanto é que hoje eu tenho alunos que são maestros, alunos que são professores de piano, mas a minha paixão sempre foi realmente as crianças. E como eu sou fonoaudióloga, eu também conheço do desenvolvimento, né, do ser humano, da criança, então isso também me aproximou mais. Mas você tem uma metodologia que ela é muito específica e eu digo que ela é algo inovador no mercado, que você tem uma metodologia para adultos. Aulas de piano para adultos. Eu sei que você dá aula para todas as faixas etárias, mas você tem esse olhar especial e uma maneira de ensinar já realmente própria para adultos. Conta como que é quando um adulto chega lá, num caso de um adulto que nunca tocou. Nunca toquei, mas eu tenho sonho de tocar. Quando criança eu nunca tive tempo. É sempre essas histórias, né? Quando eu era criança eu nunca tinha tempo, tinha um piano lá em casa, ou não tinha um piano, sempre tive sonho. Não sei que piano comprar, não sei se eu compro. Como que é quando chega essa pessoa cheia de interrogações na cabeça e quer aprender piano com você? Como que você dá a mão para esse aluno e conduz ele com a sua metodologia? A primeira coisa que eu faço quando um adulto chega para fazer aula comigo é ouvir. Eu quero ouvir o que ele tem a dizer. Eu quero ouvir a história dele. Por que ele tá ali? O que fez ele se interessar pelo piano? Para que assim eu possa acolher. Existem muitos adultos que estão na aula de piano buscando uma conexão com a infância. E isso é muito precioso e tem que ser olhado com muito cuidado. E aí entra a minha metodologia e entra também o método Amigos do Piano, que eu uso durante as minhas aulas. Sim. Mesmo com os adultos? Mesmo com os adultos. Legal. E eles adoram. Adoram. Só fazer um parênteses, o método Amigos do Piano é a metodologia de ensino das professoras Maria Helena Lage, Angelita Ribeiro e Bruno Fragoso, que são professores que desenvolveram essa metodologia e que muitos professores utilizam, e a Marina, dentro da maneira dela de ensinar e dentro da metodologia de ensino dela de piano para adulto, usa esse método, esse material. Sim, e é maravilhoso. Eu tive, inclusive, em São Paulo com as autoras do livro. Eu fiz o curso para poder me aprimorar. E quando o adulto chega, ele chega com muitos medos. Ele chega com muitas questões, às vezes... Objeções também? Objeções. Não vou conseguir. Pedem muitas desculpas quando erram. Só que aí eu começo a mostrar que errar faz parte do processo. E que o importante é que o caminho seja interessante. Que o caminho seja leve. Então, quando o adulto chega na minha sala e ele quer aprender piano, eu mostro que é mais simples do que ele imagina. Então, através de estratégias de ensino, eu consigo fazer com que ele chegue num nível técnico bom, com que ele chegue numa
numa percepção musical boa para que ele consiga, a partir daí, tocar piano melhor. E que aquele momento, principalmente, seja prazeroso para ele. E quando ele tem alguma dificuldade, às vezes chega em algum nível do instrumento, às vezes, né, que ele sente muita dificuldade, às vezes num nível de interpretação, talvez, ou de leitura musical realmente mais elaborada. Como que você faz nessas passagens de níveis para que o aluno não desista, para que se ele mantenha motivado, para que ele realmente fique imerso na sua maneira de ensinar e que aquilo seja realmente um bálsamo para ele e que essa mão, você não solte da mão do aluno, né? Que você continue de mão dada com ele até o final. Nesses momentos de objeção, de medo, pensa meio impotente, não vou conseguir passar daqui. Como que você faz para trazer esse estímulo para o aluno? Tudo está no processo. Eu faço com que o processo aconteça de forma leve, de forma lúdica, até para adultos. Para que esse processo ele não se torne uma cobrança de eu tenho que chegar lá, que não se torne mais um fracasso. Eu não associo o piano ao fracasso, de forma alguma. Às vezes, inclusive, quando o aluno está com alguma dificuldade em algum ponto, a gente dá um passo para trás e sai do piano. E aí entra a musicalização para adultos. Às vezes, para resolver um problema no piano, a gente precisa sair do piano. Às vezes, o problema é motor. Às vezes, você precisa dar dois clavos para o adulto, para ele fazer ali motoramente e conseguir entender o que está acontecendo. Trazer a consciência corporal, né? A musicalização não é só para criança. A musicalização é para adulto também. Então, eu faço com que tudo seja leve. Aí entra o estudo das metodologias. Porque, independente do método que eu use, o que vai fazer com que o aluno ele se sinta motivado de continuar e de passar, às vezes, por uma dificuldade, é a forma como eu oriento, é a forma como eu falo com ele, é a forma como ele é acolhido. Então, a gente volta para o acolhimento mais uma vez. Muito bom. Marina, e quais são os pilares e os princípios fundamentais da sua metodologia? Onde que você está enraizada? Bom, eu estou enraizada, principalmente, como eu já falei, no acolhimento do aluno. Ele precisa se sentir à vontade para que ele possa errar à vontade. Para que ele possa me comunicar comigo quando tiver alguma coisa acontecendo. Quando ele não gostar do repertório ou quando ele não estiver se sentindo bem. Então, o principal pilar é o acolhimento. É eu conseguir ouvir o aluno, entender o que ele quer e o que ele precisa. Para que assim eu possa ajudar. E os materiais, o repertório que você usa, estão baseados no que você aprendeu, numa curadoria de materiais que você foi estudando e foi usando durante a sua trajetória profissional e disso você estruturou o seu método, é isso? Sim. Para iniciantes e para adultos, inclusive, eu utilizo o método Amigos do Piano e Piano Adventures, que é um dos meus diferenciais, porque eu também dou aula de piano bilíngue. Então, o método Piano Adventures, ele é muito divertido. E ele ajuda a criança a conhecer palavras novas, a reforçar o inglês. E, interpretativamente, o Piano Adventures, ele é muito interessante porque ele tem... O tema das músicas está estritamente conectado à própria música, à frase musical. Então, além do Piano Adventures para adulto, eu também utilizo o Die Klavierfibel, que é uma metodologia alemã. E qualquer método que eu vá utilizar, a linhagem que eu vou escolher vai depender do perfil do aluno. Então, eu tenho alguns métodos que eu utilizo e eu escolho cada um desses métodos de acordo com o perfil de cada aluno. Muito bom. Você consegue olhar para o aluno, entender o perfil dele, avaliar e dentro da sua metodologia, olhar ele como um ser único. E não colocar ele dentro de uma bolha com todo mundo, mas ele tem uma individualidade, uma maneira de aprender, uma maneira de se expressar. Isso eu conhecendo você, porque você é minha mentorada, eu percebo que isso é muito particular seu também. Porque você é essa pessoa. Mesmo que você esteja num grupo, você tem um DNA muito bem estabelecido e muito bem claro para as outras pessoas, né? De qual é o seu papel dentro daquele grupo, qual é o seu papel como professora. Faz sentido isso que eu tô falando para você? Faz muito sentido, porque eu realmente levo a educação musical como meu propósito de vida. Eu entendi que a minha missão aqui é ensinar música.
Então eu tenho isso muito claro dentro de mim. Uma paz muito grande e um privilégio muito grande de poder ser a pessoa que vai levar a música e a alegria para a vida Muito lindo das isso. pessoas. Eu fiz uma pergunta e eu quero enfatizar. Qual foi o dia, o motivo, o aluno que te deu um clique que você falou, acho que vai ser isso? Ou simplesmente foi acontecendo? Porque para mim foi muito orgânico. Com 15 anos eu comecei a dar aula de piano para amigos e fui. Nunca mais parei. Fiz faculdade de fonoaudiologia porque eu achei que aquilo era só umas aulinhas, mas continuei. Então assim, isso para mim foi muito intuitivo e muito orgânico. Como foi para você? Olha, eu tenho um aluno que ele tá comigo desde 2018. E ele foi meu aluno com 5 anos de idade quando eu dava aula numa escola. E já nas aulas de música na escola eu via que tinha alguma coisa diferente nele. E um dia no corredor eu puxei o pai dele e falei, olha, o seu filho… Adoro. O seu filho, ele tem uma aptidão musical. Vocês deveriam investir nisso, porque ele é muito bom. Depois eu parei de dar aula nessa escola. E mais tarde ele foi me procurar para então dar aula de piano para ele. Ai, que bom que essa família te ouviu. Nossa! Né? E de fato tava tudo lá, ele é extremamente musical e é meu aluno até hoje, o Eric. Olha só. E Pois hoje ele tem quantos anos? Hoje ele tá com 12, se não me engano. 12? Sim. Que legal. Pois muito é. bom. Muito bom. Quando a gente tem essas famílias, né? Você tem essa característica também de retenção de alunos. Eu sei que você tem isso. Seus alunos ficam com você muito tempo, eles permanecem ali com você no seu estúdio, na sua escola. E isso é muito importante para a metodologia, porque a sua metodologia ela vai se consolidando cada vez mais, porque queira ou não você vai testando, olhando o que dá certo e quando dá certo você fica cada vez melhor naquilo e tem essa metodologia estabelecida. Tanto é que a Marina hoje é uma das professoras do curso de pós-graduação do IBPROF, do Instituto Brasileiro de Professores, e a disciplina dela vai ser exatamente sobre esse assunto. Como musicalizar adultos, né? Conta um pouquinho mais sobre o que você trouxe ali, que nada mais é do que a sua prática profissional. Pois é, além do acolhimento e da parte técnica musical, mais um objetivo da minha metodologia é criar boas memórias, é criar laço entre as pessoas. Então, ano passado, por exemplo, eu fiz um concerto que teve muitas participações de piano a 4 mãos. Então eu tive, por exemplo, um pai que tocou com uma filha, eu tive uma bisneta que tocou com a bisavó, de 94 anos. Então as duas tocando juntas. Eu trouxe até um relato que eu queria ler para você. Por favor. Que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje. Quero saber de um caso de aluno. Esse relato é de um aluno, o nome dele é Gustavo. Ele participou do recital de alunos do ano passado, que foi o 3º recital de alunos. E ele escreveu um relato sobre a conexão dele com a música. Guardo comigo um antigo diário, que um dia pertenceu a uma jovem menina. No dia 7 de novembro de 1940, a dona desse diário escreveu entusiasmada. Comecei a estudar piano no Conservatório Nacional de Música, departamento de Realengo. Nas páginas seguintes, ela escreve com orgulho sobre como foi aprovada em vários testes, sobre suas audições, sobre suas músicas favoritas. Até que no ano de 1942, ela escreve de forma seca. Desisti de estudar. A jovem menina se chamava Darcília, também conhecida como Lili, minha avó. Fiquei intrigado sobre o porquê dela ter desistido e descobri, através de parentes, que naquela época não havia utilidade para uma menina estudar piano, já que uma mulher deveria apenas se dedicar às tarefas do lar. Passado 80 anos, hoje eu participo do meu primeiro recital, aos 48 anos de idade, tocando ao lado da minha filha. E assim, através do piano, 3 gerações se conectam através de uma paixão em comum. E a história que parecia ter terminado em 1942 permanece viva. Essa é a minha conexão musical. Gustavo Jordão. Ai, que lindo. Fiquei emocionada. Acho que eu não vou conseguir continuar. Eu te entendo. Eu li isso ano passado no recital. Cada um dos alunos escreveu a sua conexão com a música e essa foi a do Gustavo. Então ele tocou junto com a filha dele. Você trazendo isso me remete ao quanto o nosso trabalho, ao seu trabalho especificamente, é importante e relevante para a sociedade. Porque é uma história de família, não é um móvel, o piano. Claro que tem esse valor afetivo pelo instrumento em si, mas é
a ligação afetiva que essa e outras famílias têm por meio da música. Então, o quanto é importante a sua metodologia e a de tantos outros professores, o quanto olhar para essa transformação da sociedade, do ser humano, das famílias, da afetividade, que muitas vezes hoje em dia está esquecida, né? As pessoas não são mais afetivas. As pessoas, né, querem arrumar confusão por qualquer coisa. E a afetividade. Então, assim, o quanto isso é importante, o quanto isso é relevante. Parabéns, Marina. Eu já sabia do seu trabalho, não sabia disso. Você não tinha me contado, mas fiquei feliz e orgulhosa. Eu acho que esse foi um momento marcante na sua carreira. Foi muito marcante quando eu li todos esses relatos durante o recital e quando eles me enviaram os seus relatos. Eu olhei aquilo e, como você tinha falado do clique, né? Acho que esse foi o meu clique. Acho que foi Esse foi mesmo. o meu clique, porque eu olhei aquilo e falei, nossa, isso aqui é tão precioso, isso aqui é tão gigante, né? Olha o que eu tenho nas minhas mãos, eu preciso fazer alguma coisa com isso. E agora eu não posso voltar mais atrás. Não posso mais voltar atrás, essa é a minha missão. Não tem, essa é a minha missão. Não posso voltar atrás. Não posso mais voltar atrás. Marina, depois desse relato emocionado, conta um pouquinho pra nós aqui pra câmera, como que é a sua rotina de professora de música? Você acorda, vai pra academia, vai pra praia, que eu sei que você mora em Niterói, então eu sei que tem uma praia ali no quintal da tua casa. Você vai pra praia, vai pra aula. Conta um pouco dessa rotina do professor de música. Como que é a sua rotina do seu estúdio, do seu trabalho, sua rotina pessoal, com seus bichinhos de estimação? Sim! Conta um pouco. Bom, eu moro perto da praia de Caraí, em Niterói. E eu gosto de acordar e de ir pra praia. Eu sei. Então eu vou pra praia, eu jogo beach tênis, eu corro. Às vezes eu vou pra academia também. Então eu gosto de começar o meu dia assim leve, porque eu também acho que isso reflete nas minhas aulas. E reflete na entrega que eu tenho com os meus alunos. Pra eu poder dar uma aula boa, eu preciso primeiramente estar bem. Tá bem comigo, tá bem com o meu corpo. Então, a primeira coisa que eu faço quando acordo é exercício físico. E durante o dia, eu também dou aula no domicílio, então eu passo pela praia, sabe? Então, a minha conexão com o mar, ela tá ali o tempo inteiro, sabe? E isso faz com que eu chegue leve nas aulas, com que a minha vida, a minha rotina seja mais feliz. Você perguntou sobre os meus bichinhos, né? A Martinha e Madalena, que são as minhas gatas. E elas são as estrelas da minha aula. As estrelas. Todo mundo ama Todo mundo elas. ama. Elas ganham presente. Eu falo assim, vocês estão vindo não é nem mais por mim, né? É por elas. Porque elas ganham presente, elas ganham mimo, elas ganham petisco. Menina, que danadas. Pois é. Mas que privilégio. Que privilégio. É você também tocar piano, ter uma aula de piano com um gatinho no teu lado? Pet é tudo de bom. Eu É sou tudo de suspeita, bom, porque né? eu sou muito de cachorro, gato, bicho em geral. Eu adoro. Pois é. Que legal, Má. Eu já sabia dessa história e que legal essa conexão, né? Porque vai virando uma família. Não são só alunos, é uma família, é uma comunidade, é uma tribo de pessoas que tá ali por um mesmo motivo, que é a música. E tem algo do seu trabalho, da sua trajetória, que recentemente te deixou orgulhosa, que você falou, poxa, eu sou boa mesmo no que eu faço, né? Tem algo assim que recentemente te deixou? Tem. O quê? Depois que eu tive esse clique de que essa era a minha missão de vida e que eu comecei a fazer o meu trabalho muito bem feito e eu comecei a receber muitos alunos, que é uma coisa maravilhosa, eu passei a não conseguir dar conta de todo mundo que chegava pra mim. Então eu pensei, eu acho que é a hora. Então, abri uma escola de música. Essa também é uma das grandes novidades que eu venho contar aqui. Abri a escola de música Marina Valadares. Ai, que orgulho! Tô tão feliz por ela, porque eu lembro dela sozinha querendo lotar a agenda. E aí, agora lotei, agora eu preciso de gente. E isso é um desapego também, né? É um desprendimento de que só você sabe fazer. E mais importante do que isso, saber transmitir essa metodologia para outras pessoas, para que tenham acesso ao que você faz e você realmente transforme mais pessoas e você consiga escalar. Eu acho que essa palavra tá tão em voga, né? Eu quero escalar. Mas se você não descentralizar, a escala não chega. Claro. E como que é isso de descentralizar? Essa escalação, ela precisa ser feita com responsabilidade. E eu tenho uma responsabilidade, eu tenho uma missão, que é levar música de qualidade para a vida das pessoas. Porque eu também entendo que eu tive uma educação musical muito privilegiada. Então, esse meu conhecimento, ele não pode ficar só para mim. Eu preciso levar isso para mais pessoas. Então, eu abrir uma escola de música também é uma forma de levar música
para vida de mais pessoas. E falando sobre acolhimento, eu acolho não só os alunos, mas também os professores. Porque eu tenho muitos colegas, muitos amigos que chegam para mim, que às vezes se formam na faculdade de música, saem e não sabem por onde começar. Não sei dar aula de piano, e agora? Marina, me ajuda. Então eu vou ajudar. A minha escola de música, ela vem para isso também, para formar professores de piano. Que saibam dar uma aula que o seu aluno saia feliz, que ele saia orgulhoso e que ele queira voltar. E que isso seja uma boa memória e não um trauma, como é para tantos adultos que chegam para mim. Você tem isso também, né? Recebe adultos traumatizados. Eu fiz aula, não foi legal, o professor colocava bolinha na minha mão. Minha professora colocava bolinha na minha mão. Régua. Uma bolinha embaixo com durex e uma régua na minha mão. Eu não fiquei traumatizada, mas teve esse caso aí, né? Tenho muitos alunos que chegam traumatizados. Já a professora na primeira aula me botou para desenhar uma clave de sol. Passei a aula inteira desenhando uma clave de sol, não toquei no piano. Eu fazia tudo na aula, menos tocar piano. Menos tocar piano, né? E aí, o processo com esse adulto é de você desconstruir algumas ideias, desconstruir também alguns traumas e alguns preconceitos que foram formados lá atrás. Sim. É um trabalho mesmo de resgate. Sim. Porque você falou sobre esse nosso tempo em que tudo tá meio esquisito. Mas tá tudo meio rápido demais também. Até. E a nossa conexão, a forma da gente se relacionar com as telas e de tudo ser muito rápido, tudo sendo um clique, isso às vezes faz com que a gente se desconecte da nossa essência. E o piano, ele é um resgate, porque o trabalho do piano, ele é da música em geral. Ele é minucioso, ele é como você construir uma obra de arte, né? Então, não é do dia pra noite. Não é do dia pra noite. Então, é muito importante que esse processo seja prazeroso, porque ele demora. Sim. Mas o caminho precisa ser leve. E então, assim, eu tinha uma pergunta agora que eu acho que você já respondeu. Quais seriam os seus próximos sonhos e planos profissionais? Então, acho que agora realmente é olhar mais para a escola, estruturá-la e para sua própria metodologia, né? A escola de música Marina Valadares com a cara da Marina Valadares e a metodologia da Marina, que em breve será reconhecida pelo Ministério da Educação. Exatamente. Né? A gente está nesse processo aí de chancela com a metodologia da Marina, que em breve será reconhecida pelo MEC. Como que é? Você imaginava isso? Como que é? Poxa, a minha metodologia, o Ministério da Educação está reconhecendo, né? Então, assim, não sou mais uma na fila do pão. Não, eu sou, né? Que eu sempre falo, quem é você na fila do pão? Eu não sou mais uma na fila do pão. Eu realmente tenho uma metodologia reconhecida, validada pelo Ministério da Educação. Como que é isso para você? Como soa isso para você hoje? Olha, passa um filme na minha cabeça, saber que a minha metodologia vai ser chancelada pelo MEC. Passa um filme desde quando eu era criança e que eu assistia às aulas do coral e olhava para aquele quadro do Mozart morrendo de medo na minha frente, para agora eu ter desenvolvido uma metodologia própria e poder levar música de qualidade para a vida das pessoas. Sim. Então, esse é o meu grande projeto, é crescer a minha escola de música para que eu consiga acessar mais pessoas. Marina, e como que você enxerga a educação musical hoje e o futuro da educação musical? Acho que com a chegada do ensino remoto, a gente pode se conectar muito mais. O trabalho do professor de música, ele já não precisa mais ser tão solitário. Acho que quanto mais a gente se unir, quanto mais a gente tiver trocas, melhor o ensino vai ser. Então, eu enxergo o futuro da educação musical mais integrado, mais adaptado, formando professores melhores. É assim que eu enxergo. Muito bom. Marina, e você é uma formadora de opiniões, você tem metodologia validada pelo Ministério da Educação, você já tem muitos anos de atuação, realmente uma metodologia validada, consolidada, com muitos alunos aí com resultados expressivos do seu método de ensino. E como formadora de opinião, que conselho, que mensagem você deixaria aqui para os educadores musicais, tanto professores de piano quanto de outros instrumentos ou modalidades? Que mensagem você deixaria aqui para eles de otimismo, de motivação, para que eles continuem seguindo esse caminho? O nosso trabalho como educador musical é muito precioso. A gente tem um poder nas mãos de transformar a vida das pessoas. Então, isso precisa ser olhado com muito cuidado. Invista na sua educação, invista em informação e faça tudo com muito amor. Amor por você e amor por quem te procurou para aprender.
Ah, que lindo, parabéns! Obrigada. Nossa, quanta maturidade em ouvir isso de você. Eu conheço a Marina já faz uns 4 anos 4 anos. que a gente se conhece, Sim. né? Tão menina, ela é menina ainda, mas tão mais menina do que hoje, com tantos sonhos, tantas incertezas e hoje com tanta clareza e confiança no seu trabalho. E que você realmente hoje pode, né? Eu sempre falei, Marina, isso você tem que ensinar para mais pessoas. E eu acho que agora essa certeza veio, né? Que você transmita para mais pessoas e que o seu trabalho realmente continue transformando vidas. Parabéns, Má, tô muito feliz por você. Viu? Obrigada, Cíntia. Eu também não posso deixar de te agradecer Imagina. por tudo que você tem feito. Farei muito mais com o maior amor do mundo e quero realmente pulverizar tudo que você faz. Agora deixa aqui para as pessoas os seus contatos, seu Instagram, onde que as pessoas te encontram para conhecer mais sobre o seu trabalho. Você me encontra no Instagram, Marina Valadares com 2 L's, .música. Marina Valadares com 2 L's, .música. É isso aí. Cliquem, sigam a Marina para conhecer mais o trabalho dela. E eu vou deixar aqui embaixo também na descrição desse vídeo os Instagrams, tanto meu quanto da Marina, do IBProf, para você conhecer mais sobre os nossos cursos, nossas formações. E com certeza, quando você tiver contato com essa metodologia da Marina, ver realmente como ela trata esses alunos, como ela tem essa metodologia de olhar individual para os alunos dela e você se identifique, você vai levar isso para o seu trabalho também e ter um trabalho mais humanizado com a educação musical, com toda a certeza do mundo. Eu espero que você tenha curtido mais esse episódio do Pod Cíntia. Nós te esperamos nos próximos episódios com novos temas a respeito de educação musical e eu te vejo no próximo. Até lá!